Professor, antes o senhor falou que da América Latina ser quintal dos Estados Unidos, ela continua sendo território pertencente a este quintal ou já não é tão mais quintal assim? Olha, os atuais governos latino-americanos, boa parte deles dizem que não são mais quintal. Claro, nenhum governo latino-americano, desculpa, Alert, nenhum governo latino-americano assumiria ser parte de um quintal, né? Até o Porto Rico, que tem uma situação muito particular com os Estados Unidos, há parte da população que até hoje luta pela independência. O que há na América Latina ainda são alguns governos muito subordinados ou muito vinculados aos Estados Unidos. Embora o número desses governos é bem inferior ao que eram há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, né? O caso mais concreto que nós temos hoje, que é um problema muito sério nas relações entre os países latino-americanos, é o caso da Colômbia, né? O caso da Colômbia, a Colômbia hoje é uma espécie de grande porta-aviões norte-americano dentro da América do Sul, né? Ou seja, é a região onde os Estados Unidos estão investindo pesadamente em termos militares, com as bases militares que estão sendo construídas. É um lugar onde os Estados Unidos estão investindo muito dinheiro com a desculpa do combate às Farc e ao narcotráfico. Eles estão iniciando um processo muito acentuado de militarização do continente, o que é muito grave, né? E ali nós temos algumas tensões políticas em função da existência de governos que até têm uma política, são governos de centro-esquerda, que aliás é o que predomina hoje de forma geral na América Latina, mas uma centro-esquerda muito mais moderada do que era uma centro-esquerda nos anos 60, por exemplo, né? Mesmo assim, essa centro-esquerda tem vários perfis diferentes. Nós temos um perfil, por exemplo, mais moderado na postura, na maneira de atuar, que de certa maneira o modelo do governo Lula. O Chile caminha nessa direção, o Uruguai tem caminhado nessa direção, né? E nós temos um modelo mais tensionador, né? Um modelo que, em realidade, parece que afronta mais diretamente os interesses norte-americanos, que é o modelo representado talvez pela figura do Hugo Chávez, né? Ali se alinham o Evo Morales, sem dúvida alguma, o Equador se alinha por ali, a Nicarágua talvez um pouco, a Argentina fica no meio caminho entre o modelo mais moderado de atuação política em comparação com a Venezuela. Mas nós temos hoje uma situação em que a América Latina, apesar de não ter mais uma pretensão revolucionária, uma pretensão socialista e tal, a América Latina hoje tem uma percepção latino-americana muito forte, uma concepção latino-americana muito forte, o que faz com que, de certa maneira, se procure colocar algum tipo de limite para essa enorme, gigantesca pressão que os Estados Unidos sempre podem exercer sobre a região. Claro, também é uma circunstância histórica. Nós temos um espectro de centro-esquerda latino-americano numa conjuntura onde os Estados Unidos enfrentam uma das suas maiores crises econômicas. Então, isso também ajuda, quer dizer, não deixa de ser sintomático que um presidente norte-americano e um presidente negro, que é uma grande novidade e gerador de uma expectativa, não só nos Estados Unidos, para o mundo inteiro, não deixa de ser sintomático o fato de que o presidente norte-americano, ao referir-se ao presidente do Brasil, diga, esse é o cara, né? Como dizendo, esse cidadão é uma espécie de modelo para ser seguido, né? Então, isso mostra que há uma conjuntura onde há possibilidades de conversar hoje com os Estados Unidos de uma forma em que os Estados Unidos não pareçam ser tão ameaçadores. Entretanto, são os Estados Unidos, né? E a Hillary Clinton tem circulado nessas últimas semanas em vários países da região, por um lado, reconhecendo a importância da América Latina. Por outro lado, ela está bilateralmente tentando esvaziar um pouco essas relações onde Brasil, Venezuela se relaciona muito bem, onde a Argentina também precisa da Bolívia e da Venezuela. Ou seja, de certa maneira, a secretária de Estado dos Estados Unidos, de alguma maneira, está tentando minar essa política latino-americana que tem avançado como nunca avançou até hoje, apesar de tudo. Então, isso eu acho que é motivo para a gente poder comemorar. Pois então, professor, esse é o gancho para a minha pergunta. O nosso continente nunca teve tantos governantes de orientação centro-esquerda, né? Esses governantes estão sendo melhores para o desenvolvimento desses países do que os conservadores ou não?
É uma pergunta perturbadora. Em tese, a gente poderia pegar os dois lados. Os nossos governantes e a nossa esquerda latino-americana hoje é uma esquerda muito mais moderada. Ela é moderada não só por opção, acredito que é uma opção também, mas acontece que, enfim, houve todo um processo histórico e político que não pode ser menosprezado. Houve uma grande derrota. A derrota foi o ciclo da ditadura. As ditaduras ocorreram simultaneamente em quase todo o continente. E essas ditaduras foram muito criminosas. Elas destruíram movimentos sociais, elas destruíram milhares de consciências políticas, milhares de pessoas. Houve um extermínio físico, houve um extermínio político, houve um extermínio de ativismo político muito grande. O preço que se paga por isso, evidentemente, vai ser muito alto. Agora, isso não pode ser ignorado. Por outro lado, quando nós saímos do período das ditaduras, nós logo em seguida estamos entrando naquilo que nós chamamos o período neoliberal. E os neoliberais, os responsáveis pelo neoliberalismo, claro que isso varia em cada um dos países, os países não são, essencialmente, eles têm alguns elementos comuns, mas é claro que os países são singulares, e as suas histórias são singulares, mas o neoliberalismo também praticamente se espalhou por toda a região, por todo o continente. E o neoliberalismo prometeu uma série de coisas que não conseguiu cumprir, pelo contrário. O saldo do neoliberalismo, tendo a Argentina como o maior exemplo da quebradeira, né? Mas não só no caso a crise argentina, o saldo do neoliberalismo significou maior desequilíbrio na desigualdade social, a privatização de muita coisa estatal que funcionava, a desregulamentação da economia, a desregulamentação do trabalho, deixando o capital com toda a possibilidade para pressionar os trabalhadores e os sindicatos, quebrando os sindicatos. Né? E o Estado, diante da ausência ou do recuo do Estado, o crescimento do mercado como ator, como protagonista, e o mercado pelo mercado, a lógica do mercado chegou a mostrar essa grande crise econômica que hoje está atingindo boa parte do planeta, e só não atinge tanto alguns países da América Latina, porque esses países conseguiram, um pouco antes da crise, através de governos de centro-esquerda, voltar a fortalecer um pouco o Estado. Então, a crise não tem sido tão forte, caso do Brasil. Então, a gente pode até pensar, eles estão fazendo melhor o trabalho que era dos setores da direita, liberais ou conservadores? Acho que aqui há uma dupla dimensão em termos de resposta. Primeiro, em termos econômicos. Tá? Em termos econômicos, esses governos, talvez com exceção da Venezuela, que tem sido mais estatista, eles não têm mexido tanto no padrão econômico que já vinha do final dos anos 90. Ou seja, nós temos hoje polêmicas e discussões no interior dos países que dizem que, em realidade, nós continuamos com uma economia neoliberal. Tá? Embora tenha havido um fortalecimento do Estado, isso é inegável. Mas, de certa maneira, a política econômica não tem se mexido muito nisso, não. Os atores, os protagonistas principais que decidem isso, têm o mesmo perfil daqueles que já estavam em governos anteriores. Não houve uma mudança radical do governo FHC para o governo Lula. Na parte econômica, não, bem pelo contrário. Agora, onde é que está a diferença, então? Eles são bons gestores, então, da questão econômica. E são muito bons gestores nas tensões sociais que provocavam políticas econômicas, digamos, antipáticas. Já que os partidos de centro-esquerda, ou as lideranças centro-esquerda, evidentemente que têm um capital de apoio social que pode ser utilizado para tentar destensionar a pressão de sindicatos, de partidos ou de movimentos sociais.